E depois da passagem de Dorival Júnior, que conseguiu unir o útil ao agradável, mantendo a boa qualidade de interação entre os jogadores e, ao mesmo tempo, unindo os melhores jogadores taticamente dentro de campo, fica difícil entender que deve existir uma disputa entre Gabigol e Pedro. Isso é o que disse Renato Maurício Prado, e na prática nós precisaremos ver como isso soará dentro dos bastidores, porque uma coisa é o que o Gabigol fala na frente das câmeras, outra coisa é o dia a dia dentro do clube. Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Nesse vídeo vou falar, logicamente, a respeito da ótima vitória do Flamengo sobre o Fluminense na primeira partida da final do Campeonato Carioca de 2023. O Flamengo devolve o mesmo placar que o Fluminense aplicou ao Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca de 2022, 2-0. Na época o Flamengo comandado por Paulo Souza, tristemente comandado por Paulo Souza. Vou falar sobre as declarações de Gabigol após a partida a respeito de ter ficado no banco, essa que foi certamente a maior surpresa do jogo. Vou falar sobre o primeiro tempo, o segundo tempo, o que me incomodou, o que eu gostei e além de outras informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo, o time do nosso coração. Mas antes eu gostaria de pedir a você, irmão rubro-negro, que ainda não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, clica aqui no botão escrito inscrever-se, você não paga absolutamente nada e ainda vai ficar por dentro das informações relacionadas ao Flamengo. Eu sempre deixo muito claro, o nosso canal tem sede em Florianópolis, Santa Catarina, não é no Rio de Janeiro não. Quem disse que o Flamengo só tem torcida no Rio? Quem disse que a torcida do Flamengo é torcida terceirizada? Peço para que vocês me ajudem a mostrar que é justamente o contrário. Siga o nosso canal, já deixa o like no vídeo e me ajuda a impulsionar esse vídeo que vai começar agora falando sobre a decisão do estadual. Bom, o Flamengo ontem mais uma vez entrou com uma escalação diferente. Vitor Pereira deixou Gabigol no banco, essa foi a maior surpresa. Gabigol, que é ídolo do Flamengo, não preciso falar mais sobre ele. É só falar o ano de 2019 e você já se arrepia, tal como eu. Ele entrou com o Everton Ribeiro no banco. Everton Ribeiro, que já vem ficando no banco algumas partidas, o que também era inédito até o Vitor Pereira chegar. Já falei para vocês que o Globoesporte.com trouxe uma matéria falando que há mais de 4 anos o Everton Ribeiro não começava 2 jogos seguidos no banco. E aí o Flamengo vem com uma linha de 3-4-3, 3 zagueiros. O Flamengo sofre muito no primeiro tempo, entra na roda realmente, mais um daqueles jogos em que o torcedor já estava aflito e eu já endossava aquela frase que eu falo há muito tempo: não vai ter evolução nenhuma no trabalho. Você pode dar uma semana, pode dar 2 semanas, pode dar um mês, pode dar 2 meses de treinamento sem jogos. O Flamengo não consegue evoluir. Essa era a minha ideia inicial. Por quê? Porque o Flamengo não tinha meio de campo. Gerson muito mal no meio de campo, era o único jogador talvez ali de um pouco mais de criação. Thiago Maia muito apagado, inclusive ficou amarelado, por pouco não é expulso. O Gerson quase entrega a paçoca e aí, justiça seja feita, temos que agradecer ao goleiro Santos, que se não salvasse aquele chute após a perda da bola pelo Gerson, a partida poderia ser outra. O Flamengo se safou em pelo menos 3 oportunidades de bolas enfiadas ali para o cano. O Fluminense gosta de fazer isso de modo geral, mas principalmente contra o Flamengo. E eu já pensava, será que o jogo do ano passado não trouxe nenhuma lição? Será que a gente vai ter que tomar gol de novo do Cano? Do Cano? Um cara que eu já falei pra vocês, se o Flamengo contratar hoje, ele para de fazer gol. Porque não ia aguentar a pressão. Quantas vezes você já viu o Flamengo contratar um jogador top que faz gol em outros times, chega no Flamengo e não consegue fazer nada? Certamente seria o caso do Cano. Mas o Flamengo soube se segurar, conseguiu se segurar. E aí, gente, me incomodava não só o fato de não ter meio de campo, mas a maneira como o Flamengo sequer procurava construir jogadas. Falei ontem, logo após a partida, no TikTok do Ian Saudações Rubro-Negras. O Flamengo faz algo que os grandes clubes, os grandes times com bons elencos hoje não fazem, que é sair com um chutão a partir do goleiro. Sabe o tiro de meta, que hoje o time sai jogando desde a linha defensiva, passando pela intermediária defensiva, chegando na intermediária ofensiva e no ataque? O Flamengo não faz isso.
Era só chutão. O Santos pega a bola, dá um chutão e seja o que Deus quiser lá na frente. Então, claro, Matheus França apagado, tendo que substituir o Everton Ribeiro, uma responsabilidade muito grande. O Everton Cebolinha até tentando algumas jogadas, mostrando o que já vem mostrando aí nos últimos jogos. É um jogador que talvez não consiga mostrar aquilo que se esperava dele, né, que era o Everton Cebolinha do Grêmio, mas jogou bem. E o Pedro muito isolado, porque precisa ter condições para marcar o gol. Precisa ter condições de desempenhar aquilo que sabe fazer de melhor, que é colocar a bola na caixinha. No primeiro tempo, o Flamengo se livrou de sair perdendo. Vai para o segundo tempo, consegue encontrar um gol com Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, que certamente hoje é o melhor jogador do Flamengo. Talvez não de hoje, talvez desde a final da Libertadores do ano passado, mas agora está tendo maior reconhecimento. Talvez porque algumas peças que antes levavam todos os holofotes estão fora. De Arrascaeta estava fora, Everton Ribeiro no banco, Gabigol no banco, então você tem os holofotes mais voltados a ele, uma possibilidade maior de enxergar nele o talento. Foi uma ótima contratação em definitivo junto ao Spartak de Moscou. O Flamengo consegue meter a bola no gol, pronto. Conta com o desespero do Fluminense, que não soube controlar as emoções. O Flamengo começa a partir dos 10 minutos, os 5, 10 minutos do segundo tempo, a assumir todas as ações da partida, jogando com tranquilidade, passando a criar mais oportunidades, abafando o Fluminense, que depois de jogador expulso ficou, logicamente, ainda mais perdido. Não só o jogador, mas também o próprio técnico deles, né, que foi expulso. Em determinado momento, o Flamengo no controle do jogo coloca os seus principais jogadores, Everton Ribeiro, Gabigol, coloca aí o Vidal, tem a entrada também do Felipe Luiz retornando aí, né? Felipe Luiz, impressionante a tranquilidade que ele consegue passar, a forma como consegue pela experiência se posicionar dentro de campo. E aí o Flamengo, lógico, tem um acréscimo de qualidade técnica muito grande, consegue meter o segundo gol com o Pedro em mais uma jogada excelente, uma jogada linda do Ayrton Lucas, e aí tem a tranquilidade da vitória. Falar aqui sobre uma parada que me incomoda muito, que é o fato do Fabrício Bruno, ele que hoje é o melhor zagueiro, certamente, para mim até melhor do que o Léo Pereira, né, que ano passado entregou a paçoca, foi o responsável pela derrota no primeiro jogo contra o Fluminense e posteriormente, né, pelo título também. Hoje o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro, mas me incomoda muito ver o Fabrício Bruno tendo que fazer às vezes de lateral. Você viu ontem pelo menos 2, 3 vezes o Fabrício Bruno na lateral tendo que cruzar a bola, tendo que apoiar o Varela, dando opção para poder fazer cruzamento. Não existe isso, eu não consigo entender. E até o próprio Gerson, hoje tem que exercer uma função de marcação que não é a dele. Isso desgasta o jogador, isso impede que ele tenha fôlego criativo, e são deficiências que eu encontro no sistema tático do Vitor Pereira. Mas, como venceu, como conseguiu não sair atrás do placar, como quando já estavam 1-0, coloca o pelotão de frente, aí consegue o segundo gol, faz parecer que excelente. Excelente trabalho, excelente tática, só que não, poderia ser diferente. Eu atribuo novamente mais méritos aos jogadores do que ao esquema do Vitor Pereira, que agora cria uma nova confusão, que é o fato de existir uma disputa que talvez não precisaria existir entre Pedro e Gabigol. Gabigol, depois do jogo, foi questionado. Lógico, né? Você vê o Gabigol no banco, não é algo agradável. Eu já falei para vocês, fui até criticado, inclusive, que o Gabigol pode ficar 60 jogos sem fazer gol. Ele tem um álibi eterno pelo que fez em 2019, e não só em 2019. É sim um dos maiores ídolos do Flamengo, para muitos, depois do Zico, é ele, inclusive, como é o meu caso. É o meu caso. Se eu vi o Flamengo ganhar uma Libertadores, é por causa do Gabigol. É por causa do Gabigol. E aí tem gente que me critica. Não, nem o Zico tem álibi eterno. Não, existe uma coisa chamada respeito e consideração. No meu mundo isso existe. E o Gabigol, por mais que não esteja fazendo gol, há muito desempenha uma função tática importante para o time. Função tática essa desempenhada que possibilitou inclusive o Pedro, que ontem foi titular, a ir à Copa do Mundo. E não ele. Porque abdicou da função de fazer gol. E agora o Gabigol quer voltar. Olha, eu quero voltar a fazer gol. Talvez porque ele tem sido muito criticado por não conseguir fazer gol. São aí já 9 partidas sem fazer gol. Então ele fala, bom, eu quero fazer gol. Já que a alcunha do meu nome é Gabigol, inclusive. E se é Gabigol é porque em algum momento ele fez gol. E aí ele disse o seguinte,
aos jornalistas, né? É sempre estranho ficar no banco, mas no penúltimo treino falei com o Vitor. Falamos sobre algumas coisas, foi uma conversa clara. Eu falei que queria voltar à minha posição natural, que é centroavante. Enquanto eu pude ajudar o time na posição, um pouco mais recuado, eu ajudei. E é verdade. Ele que, inclusive, depois da partida ontem, ele entrou no segundo tempo, como eu falei, e ficou fazendo um trabalho físico junto com o preparador. É o tipo de cara que a torcida fica no estádio para ver ele correndo ali sozinho, com o preparador físico. Outro jogador do tamanho dele no Flamengo poderia dizer, eu vou passar por isso? Todo mundo no vestiário? Vários deles conquistaram título, inclusive, por causa dos meus gols, e eu agora vou ficar aqui? Ou nada, eu não vou passar por essa vergonha na frente da torcida, não, eu sou ídolo. Ele poderia fazer isso. Seria errado? Seria, mas poderia fazer isso. Tem culhão para isso. Mas não, se dedicando, como sempre fez. Tem fama de marrento, mas é muito trabalhador o Gabigol. E ele falou, eu ajudei enquanto eu pude. Mas com esse esquema de 3 zagueiros, com os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição. O Vitor Pereira, na coletiva, fez questão de elogiar o Gabigol. Ele falou, preciso dizer que é um jogador fundamental, importantíssimo, capitão. Ontem, inclusive, quem iniciou com a faixa de capitão foi o Davi Luiz, né? Já que não tinha Everton Ribeiro, nem o Gabigol. Conto com ele até pela qualidade que tem, pelas características do adversário. Precisávamos de verticalidade e progressão sem a bola. Ele também teve uns dias parado por conta da lesão. E ele falou também na entrevista, o Gabigol, que está com problemas no adutor. Mais um que é vítima do adutor. Já foi o Varela, já foi o Pedro, já foi o Gabigol, o Arrascaeta, né? Mais um aí que é vítima. Ele também teve os dias parados por conta da lesão. Durante 15 dias trabalhamos bem esse jogo. Cebolinha e Matheus França, para mim, iam ser importantes estrategicamente. Foi isso que entendi. A conversa com o Gabi foi tranquila, honesta e conto com ele pro próximo jogo. Agora, a pergunta é, tem certeza, Vitor Pereira, que você vai querer entrar nessa? Porque ano passado, com o Dorival, os dois jogaram juntos e jogaram muito bem. Tem certeza que para poder privilegiar o seu esquema e a sua forma de jogar, você vai querer sacrificar hoje o cara que é o maior ídolo do Flamengo? Você vai querer comprar essa briga? Aí o Renato Maurício Prado, jornalista, flamenguista, falou o seguinte sobre isso. Se o Vitor Pereira vai criar essa confusão, aí ele tá fuzilado. Dorival mostrou e provou que dá para jogar os dois no ataque. Agora, o Vitor Pereira, com o esquema totó dele, ele quer que o Gabigol volte para marcar lateral. São essas confusões que eu falei. Pô, você vê Fabrício Bruno, que é zagueiro, tendo que ir lá na frente para cruzar. Você vê o Gerson tendo que desempenhar uma função defensiva que não é a dele. E você vê, sim, muitas vezes, disparates como esse, do Gabigol tendo que marcar lateral. Não é possível, depois do ano de 2022, continuou o Renato Maurício Prado, quando o Flamengo ganhou a Libertadores e Copa do Brasil com o Pedro e Gabigol como dupla de ataque, terem que disputar a posição. Aí é para fechar. E eu acho o seguinte, ele até vai colocar às vezes o Gabigol e o Pedro no banco, mas eu digo, é preciso fazer isso, correndo risco de deixar um desses caras insatisfeitos e na primeira proposta ele ir embora do Flamengo? É o caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, que tem contrato até 2023 e até agora o Flamengo não renovou e o cara tá começando no banco. E é visível a mudança técnica quando ele entra, meus amigos. É visível. O gestor tem que ter cuidado para não desagradar os seus melhores funcionários. Ah, são só funcionários, tá bom. Se você falar isso, talvez nunca esteve no meio corporativo, nunca teve gente abaixo de você. Os caras não querem jogar, meu camarada, eles fazem igual fizeram com Paulo Souza. Tá errado, mas o problema é que a gente sofre junto. Tem que saber gerir como geriu Dorival Júnior, geriu muito bem. Ganhou ontem, mas se tivesse perdido, como é que ia estar o clima agora? Gabigol no banco, Everton Ribeiro no banco, questionamentos e mais questionamentos certamente iriam surgir e talvez de uma maneira que poderia ser evitada. E o Felipe Luiz, gente, voltou muito bem, 37 anos, o cara que vai ser um excelente treinador, recusou o convite da Globo para ser comentarista após o encerramento da carreira, que não está longe, logicamente, tem contrato até esse ano. Não acho que ele venha jogar por outro clube, até pela identificação que já criou com o Flamengo. Ele recusou porque quer continuar no futebol. De qualquer maneira, quer continuar dentro do futebol. E ele falou sobre o primeiro tempo do Flamengo. Ele disse o seguinte, Felipe Luiz: para mim não é sofrimento, é gestão. Saber gerir os momentos do jogo, jogar com bola e sem bola.
Sabemos que o Fluminense tem essa tendência de ficar sem bola. Sabíamos que teria momentos que precisaríamos gerir, ficar sem bola e saber o momento de acelerar. Não vejo assim, Felipe Luiz, com todo respeito à sua visão tática. O Flamengo foi colocado na roda. O Flamengo não conseguia jogar, não estava gerindo nada. Estava, no máximo, torcendo para não tomar um gol. E no segundo tempo, graças a Deus, diferentemente do que já aconteceu em vários jogos esse ano, saiu na frente do placar e isso foi um diferencial. Bom, mas é a opinião aí do Felipe Luiz. O Flamengo volta a campo contra o Alcas, já pela Libertadores da América, vai enfrentar um time fraco, um time estreante na Libertadores, tem que ganhar, vai jogar na quarta-feira, 19 horas, e volta a enfrentar o Fluminense dia 9, próximo domingo, às 18 horas, com uma bela vantagem, uma belíssima vantagem. E claro, né, a gente tem que ir com todo o respeito, sabendo que, embora tenhamos a vantagem, a gente tem que entrar para decidir. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Por favor, siga o nosso canal, deixa o like no vídeo. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.